Muitos ressuscitaram com ele. Falar de ressurreição nos soa um tanto quanto místico. Parece algo inacreditável, apesar de haverem muitas testemunhas, ainda assim nos parece algo distante da realidade. Mas o que vamos dizer agora, pautado na palavra de Deus, é que muitos ressuscitaram com Jesus quando ele ressuscitou. E não se trata apenas de serem muitas testemunhas, mas muitas testemunhas que ressuscitaram. Portanto, eram as vozes que clamavam dos mortos ressurretos e ainda dos parentes, daqueles que os conheciam, daqueles que ouviram as suas mensagens e reconheciam as mensagens retomadas por eles, proclamando que Jesus havia ressuscitado. Era uma nuvem de testemunhas muito grande. Anjos gritavam: crucifica-o, mata-o, homens maus assim agiram. Mas agora os santos estavam surgindo do pó da terra e trazendo a mensagem de esperança para você e para mim. Sim, foi para você e para mim que veio o verso que está em Mateus, capítulo 27, versos 50 e seguintes. E acompanhe o programa, porque toda a mensagem de hoje da Bíblia é para você. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram. Um véu alto, uma cortina muito grande, rasgou-se de cima para baixo. Não foi por mãos humanas, foi profético. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Agora, Deus está transformando a você e a mim, esses ossos secos, nós mortos no mundo do pecado, em pessoas santas capazes de proclamar esse evangelho. Vê e entende. É um programa para você ver, entender, curtir, compartilhar e seguir. Toca o sininho e bota a boca no trombone e anuncia a palavra do Senhor, porque não é uma palavra para mortos, mas para ressuscitados do mundo do pecado, para aqueles que ainda que mortos viverão. E a palavra continua em Mateus capítulo 28, versos 1 e 2. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O Senhor Deus é aquele que se assenta sobre os túmulos, rola a pedra e retira os mortos do pó da terra. Nós vemos que quando Deus veio dar os 10 mandamentos, lá em Êxodo, capítulo 17, 18, 19 e 20, houve terremotos, uma epifania, uma manifestação de Deus diante dos homens. E a terra treme, fumegaram os montes, e ali o poder de Deus se manifestou. E agora, esse mesmo Deus, Jesus, está na cruz e se levanta do túmulo, e junto com ele, inúmeros mortos ressuscitam, mas não ressuscitam apenas para cair tombados, para proclamar um evangelho, para dar glórias a Deus e anunciar: eis que é vinda a salvação para você e para mim. Continua o verso que nós vamos ler agora em Atos capítulo 6, verso 7. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 7, nós lemos: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente em número de discípulos em Jerusalém e também em grande número de sacerdotes obedecia à fé. Os líderes religiosos estavam gritando: crucifica-o, mata-o. Estavam pervertendo a palavra e, distantes das profecias que apontavam a vinda do Salvador, estavam negando. E dizia Anás e Caifás confabulando: é melhor que morra um só homem do que pereça toda a nação. Com medo dos romanos, eles, em vez de testemunharem
estavam omitindo algo da revelação divina para ficar de bem com os romanos. Agora, Jesus levanta dos mortos e não há quem possa calar essa verdade. Multidão de mortos ressuscitaram, anunciando que você e eu temos a mesma promessa. Veja o que nos diz Ellen White, a escritora que escreveu o livro O Desejado de Todas as Nações, na página 630, esse pequeno parágrafo. Durante seu ministério, Jesus tinha ressuscitado mortos, lembra? Na Bíblia relata muitos mortos, e ela recita aqui: fizeram reviver o filho da viúva de Naim, a filha do líder da sinagoga e Lázaro. Esses não foram revestidos da imortalidade, passíveis de morrer novamente. E também de ressuscitar no dia em que Jesus voltar. Porque aqui continua o texto. Ressurgidos estavam ainda sujeitos à morte. Mas aqueles que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Esses entraram na cidade e apareceram a muitos declarando: Cristo ressuscitou dos mortos e nós ressuscitamos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Mito? Fantasia? Fruto do imaginário? Milhares de mortos ressurgiram, testemunharam e também testemunharam aqueles que viram e ouviram esse evangelho. Ontem nós dissemos que os líderes religiosos pagaram aos soldados grande soma de dinheiro para que dissessem que o corpo de Jesus havia sido roubado. Mas agora não há o que possa calar, nem valores pagos para mentirosos, para aqueles que estavam adulterando a palavra, por aqueles que eram os líderes que deveriam representar a expressão da palavra, mas que estavam adulterando. Agora nós temos a perfeita expressão da verdade pronunciada por mortos vivos que proclamavam a glória de Deus. Não é possível calar. Se os homens calarem, as pedras falarão, e ali o pó da terra se levanta. A Bíblia fala isso. Porque se as pessoas calarem, as pedras falarão. Mas agora, o pó da terra se levanta e como uma poeira espalha esse evangelho por toda parte. Não é possível mais calar a verdade eterna. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. É o que está em Daniel, capítulo 4, verso 32. Você será expulso do meio dos homens. É Deus falando a Satanás. Viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. É Deus advertindo a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que ele então, para se humilhar, ser humilhado, pastaria com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre reinos dos homens e os dá a quem quer. O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e sobre o reino de Satanás. Ele arromba a porta da sepultura e devolve o dom da vida eterna para você e para mim. É o que está lá em 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo a eles, no capítulo 4, do verso 13 até o verso 17. Aqui terminamos o programa com essa maravilhosa mensagem de esperança. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, os que estão mortos, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ah, mamãe, logo, logo a esperança vai ser reformada, retomada e refortalecida. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, aqueles que morreram na esperança de Jesus, na fé de Jesus. Verso 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, os que estão mortos. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro os mortos ressuscitam, nós vamos vê-los e vamos testemunhar deles, louvando também ao nosso Deus. É o que diz aqui na sequência. Depois nós,
Os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Eu me sinto confortado, consolado e forte na promessa. Vovó, vovô, titios que partiram. Mamãe, logo um pouco mais, é só um pouco mais. Logo estaremos juntos. Vocês, primeiro, para que eu, vendo os mortos ressurretos, possa louvar a Deus e testemunhar diante do universo o poder de Jesus, que venceu os grilhões da morte e nos arrebatou com o seu poder revivificador, o seu poder de devolver a vida. Aquele que deu a vida também é capaz de devolver a vida. Vê, entende. Você vê, entende, curte, compartilha a palavra de Deus e abençoa o mundo com uma mensagem forte de esperança. Não uma coisa inacreditável, mas uma coisa que foi testemunhada por muitos e que a nossa força está nessa promessa. Vamos orar. Pai amado, nós estamos firmes na promessa de Jesus, aguardando a sua volta e certos de que essa promessa é inabalável, inalienável. Estamos firmes nas promessas de Jesus, aguardando o seu retorno e pregando o seu evangelho, pois assim queremos que os nossos dias avancem até que o Senhor chegue de novamente e nos traga os queridos de volta, nos arrebate, nos transformando. Em nome de Jesus pedimos essa bênção, essa compreensão, esse conforto a todos que estão assistindo e que possam assim encontrar paz e esperança em Ti, em nome de Jesus. Amém. Não seja enganado. O estado dos mortos no pó da terra, como Jesus disse, dormem, mas Ele vem e vai devolver a vida. Deus te abençoe muito. Vem, entende, vem com a gente e siga essa programação. Curta e compartilha.